Olá, bem-vindo, bem-vinda, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família, que alegria, como é bom saber que estamos juntos, você nos acolhendo no seu santo e abençoado lar e nós de outro lado aqui nos estúdios preparando um programaço para que você possa se conhecer mais e melhor, porque nós temos uma preocupação aqui no Vídeo Saúde, na Rede Século XXI. Queremos cuidar de você, queremos cuidar da sua saúde, a saúde da sua família, é bom demais. Por isso que a gente traz os grandes médicos, os grandes profissionais. Toda semana um médico visita a sua casa, toda semana um médico entra na sua casa para nos trazer informações e orientações. E já se encontra aqui nos estúdios do Vídeo Saúde o Dr. Ney Carter, é nosso grande médico cardiologista que aceitou o nosso convite hoje para falar sobre a saúde do nosso coraçãozinho. Como é que está o seu coração? É claro, você viu na chamadinha que a gente fez? Simboliza o amor, é verdade, os nobres sentimentos que a gente tem no coração. A gente quando está bem desenha um coraçãozinho, mas é um músculo que precisa de cuidado, é um grande motor que não para nunca, mas ele às vezes fica doente. A gente precisa conhecer sintomas, tratamentos. Por isso que nosso grande especialista está aqui hoje, gente, para ajudar a gente a cuidar do nosso coraçãozinho. O programa fica muito interessante, muito mais atrativo quando você, onde quer que esteja, participa. Pelo 19 3871 9620, 19 3871 9620. Estamos também ao vivo não só pela televisão, mas nossas redes sociais. Entra lá no Facebook da Rede Século XXI, você pode acompanhar por lá e compartilhar o link aí para outras pessoas. Aquela sua cidade, o seu amigo lá, um parente, um conhecido, não pega a Século XXI, manda o link aí do Facebook. Aí não tem desculpa para que você participe, para que você interaja. Lembrando também que no final do programa, bem aqui ao lado da imagem de São Peregrino, a gente vai fazer uma oração especial para você. Então vai ligando também para fazer o seu pedido de oração, viu, gente? A nossa superprodução preparou a matéria, nós fomos às ruas para saber se as pessoas realmente estão cuidando do seu coraçãozinho. Eu vou chamar a matéria, lembrando que estamos ao vivo, gerando aí a sua participação. E aí, depois dessa matéria, a gente vai com o nosso bate-papo com o nosso grande amigo, o Dr. Ney Carter, sobre o tema de hoje, saúde do coração. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. Dia 29 de setembro é comemorado o Dia Mundial do Coração. A data foi instituída anos atrás para encerrar o mês dedicado à prevenção de doenças cardiovasculares. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em todo o mundo, cerca de 17,5 milhões de pessoas morrem vítimas de doenças cardiovasculares a cada ano. No Brasil, a situação não é diferente. A média anual chega a 350 mil, o que corresponde a uma vida perdida a cada 40 segundos. Bom, primeiramente tem que ter uma alimentação saudável, é muito legume, muita verdura, a carne, eu sempre gosto de tirar aquela gordurinha, acho que é bem legal, bem interessante, né? Então, e fazer atividade física também, caminhar, a gente sempre caminha quando dá, quando é possível, isso é muito importante, tem que caminhar, e é bom também você fazer até atividade física dentro de casa, tipo, tem muita gente que gosta de ficar vendo vídeo no YouTube, tal, por que não pega um vídeo no YouTube, tipo de zumba, e faz zumba na sala de casa, né? Isso vale tanto para pessoas mais velhas, para pessoas mais novas, crianças, tem muita coisa que criança dá para fazer também. Então, assim, todo mundo tem que cuidar bem do coração e da saúde, independente da idade, desde pequeno, é bom já começar, porque tem muita criança que já está com problema de peso, de coração, até as pessoas mais velhas, eu acho que é bem interessante. Tá certo. E você? Olha, eu estou um pouco ao contrário dela. Eu pratiquei muito esporte na minha juventude, até uns 10 anos atrás joguei muita bola, natação, andei de bike e de alguns meses para cá estou totalmente parado. Problema de trabalho, correria, e o que aconteceu é barriga, falta de vontade, muita sonolência, e eu concordo com tudo que ela diz, mas eu não tenho fazendo nada disso. Eu não bebo, não fumo, tento me alimentar da forma mais saudável possível, né? É isso, basicamente isso. Vou ao médico uma vez por ano, faço os exames de esteira, os exames clínicos, né, do laboratório, e tá tudo bem, tá tudo ótimo. Menina, você me pegou, hein? Eu já fiz cateterismo, tudo, por conta de entupimento de veia, mas eu caminho, eu faço atividade física para prevenir. E no momento eu estou numa fase muito boa, sem problema nenhum. Que bom a gente ouvir que as pessoas estão na fase boa porque também estão fazendo a lição de casa. Mas eu fiquei muito impressionado, gente. No Brasil aqui,
a cada 40 segundos uma pessoa está perdendo a vida por problemas cardíacos. Mas daí eu, conversando com o médico já deu uma olhadinha para mim, disse, Frei, está diminuindo a estatística, não é a 40 segundos não, está diminuindo. A coisa de se ficar preocupado. Mas vamos acolher agora com muito carinho o doutor Ney Carter, nosso médico cardiologista. Doutor, bem-vindo, que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Vídeo Saúde, mais uma vez, doutor. Eu que agradeço, Frei Rinaldo, é uma grande oportunidade estar aqui com você e com os nossos telespectadores para podermos falar alguma coisa de estimular o povo a sair da cadeira, né? Isso, sair da cadeira, porque o senhor falou que as estatísticas estão diminuindo, não são mais, não é uma a cada 40 segundos. Tá diminuindo. Por quê, doutor? A grande verdade é câncer e doenças cardiovasculares estão disputando, que nem os dois principais times do Brasil sempre estão disputando. É impossível se interpretar que a doença cardiovascular ela esteja diminuindo. Ela está diminuindo. A incidência de infarto, a incidência do derrame, ela tem diminuído. Mas o nosso modo de vida, o MEV, mudança do estilo de vida, é muito difícil mudar, conscientizar o povo. A população não consegue interpretar. É muito bonito ver essa senhora falando e o esposo o contraponto. Essa é a nossa realidade. Eu diria que tem 1%, 10% fazendo o que essa senhora está fazendo e 90% ainda imagina alguma pílula mágica ou algum conselho mágico que vá fazer com que a doença vá reduzir. É isso que está acontecendo, doutor Ney, ou seja, a gente está vendo assim, os avanços da medicina, né? A ciência, as pesquisas, os medicamentos pró-saúde, etc., pró-coração, etc. Então as pessoas estão confiando demais no remedinho e menos assim no esforço, no exercício, numa caminhada. No nosso país, há um aumento da vontade e prática do esporte. Tá. Em todos os lugares, basta, seja em qualquer classe social, a gente observa esse aumento. Mas também há um aumento da querer se alimentar bem. Todo mundo quer se alimentar bem, porém, imagina-se que se alimentar bem é ir ao supermercado, se comprar aquela mussarela, aquela linguiça, tá certo? E aquela carne gorda para se fazer uma boa alimentação. Então as pessoas querem comer bem, mas não querem entender como comer bem. E a doença cérebro cardiovascular, ela vem junto com o diabetes, principalmente com a nossa alimentação. Então vamos imaginar aqui um copo cheio de um refrigerante, uma soda, qualquer tipo de refrigerante. Preste atenção em casa, viu? Então você está aqui com ele. Então vamos imaginar que aqui você tem uma lata de qualquer soda, refrigerante, qualquer um que você imagine. Imagine também ao lado um outro copo cheio de um pó branco. Vamos lá. Vamos colocar aqui um copo cheio de pó branco. Esse pó branco que está aqui do lado é o açúcar, que você não está visualizando que está aqui dentro. Então aqui ele chega mais ou menos isso aqui de açúcar dentro de 300 ml. Num copo de refrigerante. Uma quantidade dessa de um refrigerante. Entendi. Então ele tem isso aqui. Agora essa aqui. Só que a gente não vê, né? Agora eu tomei, né? Eu tomei o copo todo aqui, que é a latinha cheia, eu joguei para dentro quantas gramas de açúcar? Eu não sei. Vamos colocar que aqui tenha 70 gramas. Eu tenho que consumir 70 ao dia todo. Tudo. Eu consumi quanto numa lata? Numa lata. Numa lata. Agora vamos continuar, né? Nós temos o pão, nós temos o arroz. A nossa alimentação do nosso país ainda é feijão, arroz, tem a mistura, mas tem muito carboidrato, açúcar. Que vira açúcar no glicose. Vai glicose. Transformar tudo que se come, transforma-se em açúcar. Então agora imagina outra situação, é o sal. Você pegou um queijo branco deste tamanho, fez uma fatia de mais ou menos umas 30, 40, 50, 70 gramas. Essa fatia você imagina que ela tem pouquíssima quantidade de sal. Engana-se. Muitos têm 600 miligramas, mais que meio gramo numa fatia daquela. Aí você vai num shopping, vai nos fast food da vida, e aí pega uma porção de batatinha que já vem salgada e você tem açúcar. E já tem açúcar, porque é o carboidrato, né? Isso. E aí a gente coloca um pouquinho mais de sal. Mais de sal. Então, o que acontece? Esse aqui é o... Esse é o meu. Saúde, então, doutor. Saúde, muita paz e saúde. Isso sim, isso vale a pena, é água. Exatamente. Então, veja, o que acontece é que o que eu diria para a população é
aprenda a se alimentar. Porque a doença cérebro-cardiovascular, junto com o diabetes, ela vem, além da hereditariedade, que você não tem como evitar, como no caso da hipertensão arterial, 90% das pessoas têm herança genética, os 10% são as doenças relacionadas ao rim, ou tumores, estreitamentos vasculares, ou outros tumores relacionados ao nosso cérebro, que vão produzir a doença. Ou seja, a gente está percebendo, acho que o grande conceito que já está ficando claro para nós, ou seja, existem várias situações que a gente não está cuidando, estamos descuidando, e isso tudo é o sal em excesso, é o açúcar em excesso, é o sódio, é isso, tudo, diabetes, etc. Tudo isso vai fazer o quê? Vai levar para o coração, né? O coração, coitado, esse motor, esse músculo, esse órgão, essa bomba, que vai ter que lidar com essa situação toda, doutor. Exatamente. Veja, a saúde pública nossa e a nossa saúde estão interligados. A nossa vida socioeconômica, mental, está interligada com a nossa saúde física. Então, para que aconteça isso, é não só o esforço do político, que quando ele determina a quantidade de gramas de sal, orientada pelas sociedades, orientada pelas associações, a quantidade necessária de gramas de sal para determinados alimentos. Mas o povo precisa, um programa como o seu, que está ilustrando, iluminando, orientando, ele precisa fazer a parte dele. Ele precisa entender que comer bem não é comer gordura. Comer bem não é só comer vegetal também. Tá. Um prato, quanto mais colorido ele for, melhor será para a nossa saúde. Então é preciso ter a mudança. Então não é só também querer tomar remédio ou só passar no médico. É preciso aprender e fazer. Agora, entre o que eu quero, que eu estou falando, e o que acontece na prática, tem uma grande diferença. Exato. Por quê? Porque nós viu aquele detalhe que ele falou, eu vivo cansado, sonolento, eu vivo carregado de oxidação dentro de mim. Exato, está contaminado. Eu vivo carregado porque as minhas células começam a se oxidar. A quantidade de substâncias que estão fluindo no sangue dele são maiores. Por quê? Se ele caminhar, o que nós precisamos fazer para mudar aquele senhor? Pelo menos só transformá-lo e fazê-lo andar 21 minutos por dia, para que ele saia do lodo dessa circunstância. Senão vai ficar atolado lá. Exatamente, ele fica atolado naquela circunstância. Se ele começar a andar no plano, 21 minutos e meio por dia, só isso. Por dia, 7 dias por semana, ele já vai deixar de ser sedentário. 2 semanas e fazendo um alongamento posterior, ele vai começar a melhorar. Nossa, imagina se fizer um pouco mais, em lugar de 20, caminhar meia hora, para 30, 40 minutos, até chegar a 200 minutos semana ou 300 minutos semana. Eu vi num congresso, no ano passado, uma coisa de um médico inglês que eu fiquei meio preocupado. Ele falou assim, no meio de um grupo de professores, ele disse assim, eu já não estou mais tão preocupado em orientar aquilo que as nossas sociedades orientam da quantidade de horas ou minutos semana. Eu já estou me conscientizando que se 10 minutos ele puder andar por dia, eu já fico muito feliz. Ou seja, um benefício de uma atividade, seja ela qual for. Eu fiquei preocupado com aquela orientação. Depois eu vi ele numa palestra falando a mesma coisa. E eu fui refletir os meus pacientes. E hoje eu começo a dizer, se você não consegue nada, pelo menos 10 minutos faça, para que você comece a sair dessa posição de estar atolado naquilo. Senão, a doença não vai reduzir. Gente, isso foi só o começo, gente, só o começo. Olha o que os fatores externos, adjacentes, assim, situações periféricos, vão influenciar o quê? Na saúde como um todo, principalmente no coração. Agora, doutor Ney, ou seja, tudo isso que o senhor falou, como é que ele chega no coração? Ou seja, como é agora, que ele chega? Como é que ele ataca? Então, são um monte de dardos aí, de flechas apontadas para o coração, doutor. Como é que chega agora no coração? Vamos lá. Quando eu coloco aquela quantidade de pó branco, o nosso açúcar, dentro do sangue, eu vou, aos poucos, transformando uma pessoa que não é diabética em ser diabético. Ele vai aumentando o seu peso corporal, a sua gordura abdominal. No abdômen, quanto mais eu aumento a gordura do meu abdômen, eu gero um outro órgão endócrino. Lembre-se, eu tenho a tireoide. As glândulas, eu tenho paratireoide, eu tenho
pâncreas, tenho várias glândulas no nosso corpo. Quando a gente fala sobre sistema endócrino, lembra das glândulas que a gente tem. É isso que ele está falando. Nossas glândulas, eu crio um outro órgão que vai produzir substâncias que não só vão favorecendo o entupimento das artérias, como esse estreitamento constante. Vai estreitando, vai impedindo a circulação correta. Olha o cano entupindo, olha o cano da pia entupindo. Ao longo de um tempo, aquilo que era o início de uma resistência da liberação da insulina vai gerando esta situação de intolerância, vai gerando o diabetes e o indivíduo passa a ter dificuldades circulatórias sem sintomas. Consequentemente, como ele está obeso, ele gera aumento da insulina no sangue, vai gerando hipertensão arterial, porque esse hormônio estreita a artéria, dificulta a circulação e a artéria vai se estreitando, vai aumentando a sua pressão arterial. Aí eu tenho obesidade, junto com os fatores metabólicos, aumento de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, sedentarismo, eu tenho hipertensão arterial e o próprio diabetes. Configura-se essa síndrome metabólica completa, gerando isso que o senhor acabou de dizer. O cano vai aumentando as placas de gordura, esse entupimento. Lembre que o nosso corpo tem de 130 a 170 ou até mais quilômetros de artérias e veias. Nós não conseguimos determinar exatamente. Nós medimos pela carótida, pela artéria femoral, na junção da femoral, pelas artérias coronárias, por alterações de vertebrais também, mas não todo o segmento vascular do nosso corpo. Não se consegue medir tudo isso. Se consegue avaliar a velocidade da onda de pulso, o envelhecimento ou não das artérias. Temos esse método, mas não totalmente as artérias. Então o indivíduo, ele com essa postura, com aquele pozinho inicial que ele toma toda hora e todo dia, porque aquilo gera o vício. Claro. É que nem o chocolatra. Que nem o álcool também. Gera a quantidade e você fica viciado naquilo. Então você cria uma dependência sem você perceber e você fica doente sem ter sintoma. Quando começa a aparecer o sintoma, ele já tem uma quantidade aumentada, grande de açúcar no sangue, o triglicérides dele já subiu, o sangue já virou quase como se fosse uma papa, o colesterol muito alto, o ácido úrico muito alto, e aí vão aparecendo os outros fatores inflamatórios no sangue, que já apareciam no início, mas que não eram valorizados. E como o coração, ele vai ter que trabalhar, empurrar o sangue pela artéria, e depois volta pela veia, vai empurrar pela artéria, ele está jogando tudo isso, ele está fazendo com que o coitado não tenha culpa, mas ele está empurrando esse sangue contaminado de colesterol, esse sangue contaminado de diabetes, ele está empurrando, a função dele é mandar o sangue. Só que o sangue está indo contaminado, coitadinho assim, e não só manda, como ele também recebe, né, doutor? Sim, ele vai recebendo. Para ele. Para ele mesmo. Essa situação é preciso quebrar quando você começa a entender que esse processo é minuto a minuto. Exato. E você começa a se tornar uma pessoa ativa, começa a saber as suas dosagens no sangue, dos fatores que estão alterados, você começa a fazer seus exames de prevenção e você começa a efetivamente tratar o que está descontrolado. Seja o colesterol, seja o triglicérides, o ácido úrico, seja o diabetes, seja a hipertensão ou o indivíduo que já tem a doença estabelecida. Você começa a perceber, né, isso. O doutor Ney está aqui, gente. Eu vou pedir assim um favor para o senhor. Pois não. Rasga o verbo, né? O senhor pode rasgar o verbo, porque a gente precisa ouvir. Eu já entendi duas coisas aqui, né? O conceito de uma verdadeira alimentação saudável, né? E a importância do exercício. Tudo isso que ele falou assim, olha, né? Falamos da carne, da alimentação, etc. Falamos do 10 minutinhos, do 20 minutinhos. Isso tudo. Se começar a fazer isso, gente, o coração vai começar a bater palma, né? Tudo isso e muito mais. Mas tem outras situações também que eu já pedi para ele, rasga o verbo. Então, porque ele não falou ainda do tabagismo, não falou da bebida, não falou isso aqui. Ele vai falar. Fica tranquilo que ele vai falar. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, doutor, assim, depois a gente tem muito mais informações, tem matéria, tem VT. Hoje a saúde do coração, mas a gente tem que falar do coração de um jeito sério. E o programa de hoje vai servir para isso. A gente volta já. Não troca de canal, a gente volta.